Aqui na frente ainda tem alguns lugares com pastas, tá? Então vocês podem usar esses lugares aqui. Bom dia. Eu vou apresentar o trabalho Conscientização para Atmosferas Explosivas. Esse trabalho está na página 12 dos anais, para quem quiser acompanhar. É um trabalho de autoria do Guilherme Nagli, da RPSE de Mans, Divisão de Manutenção da RPSE, do SPOST, também da Divisão de Manutenção, e conta com a minha colaboração, eu sou da Divisão Regional de Engenharia, a direita da RPSE. O objetivo do trabalho é descrever a criação, realizações e metas de um grupo de trabalho constituído especificamente para atuar na área de atmosferas explosivas, na RPSE. Em agosto de 91, eu e mais alguns colegas da RPSE participamos de um curso que foi ministrado, inclusive pelo DASO, sobre instalações elétricas em atmosferas explosivas. Curso esse que nos trouxe uma série de informações, inclusive detalhes que deveriam ser observados durante a manutenção, durante a instalação dos equipamentos, e que nos alertou para o fato de que não basta nós comprarmos um equipamento que ele venha no catálogo descrito como, por exemplo, a prova de explosão, como adequado para a instalação de atmosferas explosivas. Porque se ele não for instalado adequadamente, ou se a manutenção do mesmo não for feita seguindo os procedimentos previstos em norma, este tipo construtivo vai ter a sua proteção prejudicada, podendo não vir a funcionar adequadamente e comprometer a segurança da instalação. Então, após a execução do curso, nós fizemos uma pequena mesa redonda, né, entre nós, participantes. Nós éramos representantes da manutenção, da divisão de montagem, divisão de operações, da RPSE, e começamos a dialogar sobre aquelas informações e como o nosso pessoal de campo estava executando as atividades de instalação e manutenção daqueles equipamentos. E nós chegamos à conclusão que realmente muitos dos procedimentos eram desconhecidos e que era necessário realmente uma ênfase maior com os cuidados necessários para que o equipamento continue a manter o seu grau de proteção durante toda a sua vida útil. Bom, e pelas nossas constatações, os principais itens que nós havíamos apurado aí naquela mesa redonda poderiam ser resumidos basicamente no seguinte: primeiro, modificações e reparos efetuados em desacordo com as normas técnicas. Muitas modificações feitas em campo, no âmbito do término de uma obra, necessidade de acabar a obra, a gente fazia algumas modificações, mas porém sem um devido cuidado. Equipamentos fornecidos sem identificação. Era comum, quando fazia-se a compra de um equipamento, o equipamento apresentar-se sem quaisquer indicações de que características de temperatura ou de classificação de área ele deveria ser aplicado. Muitas vezes essas informações estavam disponíveis apenas no catálogo e não na peça em si. A ausência de etiqueta de identificação foi realmente uma constatação nossa. E literatura disponível no campo basicamente se resumia aos catálogos de fabricantes, os quais não vinham com informações sobre detalhes de instalação e de manutenção. Bom, então, baseado nesta pequena mesa redonda,
nós tivemos então uma ideia para atuar, né, neste problema. A ação que nós propusemos foi ampliar as áreas de compras, de manutenção, operação e segurança, para que este grupo dedicasse à divulgação de procedimentos e outras atividades correlacionadas com instalações de equipamentos de atmosferas explosivas. Essa proposição foi levada à superintendência da região e o superintendente concordou com a proposta e, através de uma ordem de serviço, criou formalmente esse grupo de trabalho. Então, uma de nossas preocupações, antes mesmo de ministrar informações técnicas, foi justamente a parte de conscientização do pessoal envolvido, seja instalação, em operação ou manutenção desses equipamentos. Então, conscientizar, segundo o Aurélio, é dar ideia de ou noção de. Então, isso vem a ser conscientizar. Um detalhe que nós havíamos constatado é que muitos dos funcionários, embora trabalhassem com instalações nas quais estavam previstas a ocorrência de áreas classificadas, muitas vezes não associavam aquele conceito de área classificada com a definição adequada do que vem a ser o termo. Então, nós começamos nosso programa de treinamento, né, descrevendo o que vem a ser uma área classificada, que é a definição de uma região onde existe a probabilidade da ocorrência de misturas explosivas. Essas misturas devem estar dentro de um determinado range de concentração do gás combustível e do ar. Daí nós começamos a divulgar exatamente a noção do conceito probabilístico da área classificada, que é uma área que tem a possibilidade de. Então nós já começamos a alertar para o fato que a área, num determinado momento, pode não ter nenhuma concentração perigosa de atmosfera explosiva, mas ela tem a possibilidade de vir a ocorrer. E começamos a falar sobre os limites, limite inferior de explosividade e limite superior de explosividade. Então nós colocávamos como um exemplo. Bom, suponhamos que a nossa atmosfera aqui, de nossa unidade, nas áreas onde estão indicadas em planta como áreas classificadas, que a nossa atmosfera fosse do metano. Vamos supor que nossa atmosfera seja do gás metano. Nós perguntávamos à turma, quais são então os limites de explosividade do metano? Qual é a concentração que o metano deve ter no ambiente para que ele comece a criar uma atmosfera explosiva? Bom, invariavelmente, o primeiro chute seria em torno de 50%. 50%. Alguns já falavam mais, não, 60%, 70% de metano. Então a gente fazia uma calculação. Bom, então quer dizer que se essa sala aqui, por exemplo, tiver 100 metros cúbicos, você está querendo dizer que é necessário então ter 70 metros cúbicos de metano para se fazer uma atmosfera explosiva. Então a gente fazia um pequeno debate e depois nós apresentávamos então qual é a faixa de limite de explosividade do metano. Então, no caso do metano, o limite inferior de explosividade é 5% e o limite superior de explosividade é apenas 15%. Então, uma atmosfera com mais de 15% de concentração de metano e não provoca mais o efeito de explosividade. Porém,
é necessário ter o cuidado que essa atmosfera, conforme o tempo for passando, ela for se dissipando, a concentração vai caindo e ela cairá de novo dentro da faixa de explosividade. E conversamos também, um outro detalhe importante é que algumas plataformas nossas possuem o gás sulfídrico. Então nós comentávamos também, bom, o gás sulfídrico também é um gás combustível. Qual seria a concentração necessária para que o gás sulfídrico também se formasse uma atmosfera explosiva? Então, após alguns palpites, a gente já mostrava qual era a faixa de explosividade do H2S. O H2S tem uma faixa de 4,3% a 45%. É uma faixa bem mais extensa. Porém, após essa tabela, nós conversávamos o seguinte: bom, embora o H2S também forme uma atmosfera explosiva, mas a principal preocupação do H2S não é com relação à formação da atmosfera explosiva, e sim com seu efeito tóxico. Começávamos de novo. Qual seria a concentração do H2S para que ele começasse a produzir efeitos danosos à saúde? Então, pessoal, à vista desses dados, começam a estipular algumas estimativas, né? 5%, 10%, 20%, 30%. Muito bem. Então, nós apresentamos o seguinte: a toxicidade do H2S. O H2S ele começa a efetuar efeitos sobre a saúde a partir já de baixas concentrações, cerca de 50 ppm, já começa a haver ardência de olhos e garganta, e vai sucessivamente crescendo. Eu coloquei aqui na transparência 700 ppm, que coloca a pessoa em estado de inconsciência em 15 minutos, e se essa pessoa não tiver um processo de ressuscitamento, ela vai também vir a falecer. E de 800 a 1000 ppm, ele é fatal em 30 minutos. Então, nós temos que 700 ppm, esse tipo de grandeza, está em torno de 0,07% de concentração. Então, é um gás extremamente perigoso. Em 1000 ppm nós vamos atingir 0,1%. E esses dados, muitos dos nossos colegas que trabalham nas unidades desconheciam essas características. Bom, então após esse processo, essas informações, as pessoas já passavam a encarar essa cadeira, né, de atmosferas explosivas com um interesse cada vez maior, porque eles estão efetivamente trabalhando numa área em que todos os cuidados são necessários. E, embora eles trabalhassem, né, no dia a dia, a força dessas informações ainda não havia chegado a eles com essa ênfase. Então, a partir daí, nós fazemos o módulo de treinamento, né? No nosso caso, nós criamos 3 módulos de treinamento. Criamos um módulo para o pessoal de manutenção, outro módulo para o pessoal de compras e outro módulo para o pessoal de operação. E a partir daí nós seguimos um programa que fala sobre os equipamentos, fala sobre as normas, exigência de certificado de conformidade. E isso tudo o treinamento é uma das atividades previstas para atividades do grupo, né? A abrangência de trabalho do grupo, ela passa pela emissão de pareceres técnicos, treinamento de pessoal, elaboração de procedimentos, a introdução de novas tecnologias e atualização de plantas de classificação de áreas também. Então, essas são resumidamente as atividades que o grupo abraça. Bom,
Esse nosso grupo de trabalho foi criado em janeiro de 92. Então nós temos pouco mais de 2 anos de atuação. Nesses 2 anos, nós já temos alguns resultados. Nessa parte do treinamento, nós já efetuamos treinamento para cerca de 800 empregados, abrangendo as áreas de operação, manutenção e compras. São cerca de 700 empregados para operação, 80 de manutenção e 8 de compras. Esses dados estão todos nos anais. Fizemos avaliação da qualidade de manutenção e luminárias à prova de explosão, enviando unidades de luminárias que foram recentemente reparadas, enviamos para o CPL Labex, para que o CPL Labex fizesse uma série de ensaios para constatar se aquelas luminárias continuavam dentro do grau de proteção esperado. Esse relatório já nos foi enviado e a partir desse relatório, com as não conformidades detectadas, já estamos elaborando uma série de procedimentos para a orientação do pessoal de manutenção. Fizemos intercâmbio com profissionais de outras unidades, através de troca de correspondência. Nós mandamos algumas folhas divulgando o que nós estávamos fazendo. Divulgamos também a preocupação nossa quando houve uma época que a portaria 164/91 estava sendo questionada por uma série de fabricantes. E esses contatos nos colocaram dialogando com uma série de colegas de outras unidades da Petrobras que também estavam interessados em criação de grupos semelhantes. E também nós discutimos problemas comuns, isso é o principal. E também nós fizemos, lá em nossa região, a divulgação de novos produtos disponíveis no mercado. Através da promoção de palestras, nós chamávamos os fabricantes e convidávamos as divisões de operação e manutenção e compras para que assistissem às palestras. Para 94, nós traçamos um plano de metas da mesma forma que nós havíamos traçado para 92 e 93. Então, para 94, nós vamos priorizar nossos esforços nos seguintes itens. Treinamento para todo o pessoal de manutenção embarcado. Essa é a proposta. Nós já temos um cronograma de treinamento, já está aprovado, em que ele prevê uma escala de embarque nas plataformas da Bacia de Campos, para que esse treinamento seja monitorado, seja ministrado na própria unidade. Conclusão dos procedimentos de manutenção de equipamentos e áreas classificadas, à luz do relatório que o Labex nos enviou, baseado nos ensaios realizados nas luminárias, e também em outros manuais que nós conseguimos uma literatura adicional. Elaboração de um vídeo para profissionais de atividades de natureza não elétrica, conforme preconizado na norma 2510, de agosto de 93, todos os profissionais que trabalham em áreas classificadas devem receber um treinamento básico, inclusive para trabalhos de natureza não elétrica. Isso inclui pintura, caldeiraria e outras atividades. Eles necessitam ter um treinamento básico do que é aquela área e como eles devem se comportar. Então esse vídeo, na verdade, é um vídeo de cerca de meia hora. Nossa ideia é fazer uma espécie de um briefing para que, principalmente, empregados de contratada venham a ter uma noção do que vem a ser a área classificada. E nós estamos propondo, até o final do ano, debater a adoção, criação de um programa de certificação de mão de obra para atmosferas explosivas. Inclusive, esse item, certificação de mão de obra, foi acrescido na programação do evento. Amanhã, às 15h45, o engenheiro Carlos Vendas Rodrigues, da Abraman, vai promover uma palestra sobre certificação de pessoal e manutenção.
uma alternativa viável para áreas classificadas. É o tema da palestra. Ela não está programada nos anais. Foi uma palestra que nós achamos por bem incluir na programação, porque a certificação de mão de obra pode vir a ser uma alternativa viável para o trabalho em áreas classificadas. Então, estou comunicando a vocês que amanhã tem uma palestra, que nos anais está a previsão do encerramento do programa para 16h15, e nós vamos colocar uma palestra adicional para falar exatamente sobre esse tema, certificação de mão de obra. É um programa de certificação que está sendo levado à frente pela Abraman. Bom, essa é a minha proposta, apresentar aqui o que nós viemos desenvolvido lá na RPCE, e agora inicia-se então um período para perguntas da plateia. Aquelas pessoas que desejarem fazer perguntas podem utilizar esses microfones aí que estão na lateral, ok? A gente tem um tempo previsto aí de 10 minutos para perguntas. Tem já com treinamento efetivado lá na RPSE por vocês mesmos? Cerca de 800 empregados nas áreas de manutenção, operação e compras, através de módulos específicos. O módulo para o pessoal de operação tem 8 horas, o módulo para o pessoal de manutenção tem 16 horas, o módulo para o pessoal de compras tem 6 horas. Esse curso pode ser oferecido aí para as outras unidades ali da RPSE? Esse treinamento nosso, ele vai ser dado esse ano 94 para o pessoal do DPSE também. Nós resolvemos incluir um membro do DPSE no grupo, porque as nossas plataformas, na época de criação do grupo, tinha uma característica que a parte de perfuração era operada pelo DPSE e a parte de produção operada pelo RPSE. Então, não havia sentido você fazer um plano para o pessoal da parte de produção da plataforma e a parte de perfuração, que está na mesma plataforma, não ter essas informações, não ter essa mesma ênfase no treinamento. Então, um elemento do grupo é justamente um representante do DPSE. E agora, este ano, esse treinamento de todo o pessoal de manutenção embarcado está abrangendo também o pessoal de manutenção do DPSE. Então, esse ano nós vamos iniciar o treinamento não só na RPSE, mas vamos iniciar também no DPSE. Ok. Ó, pessoal, se vocês acharem que fica difícil até chegar ao microfone, acho que o auditório tem uma acústica boa, acho que dá até para fazer pergunta do próprio, do próprio local. Ok? Sim, o projeto, no caso, esse projeto de treinamento, esse processo de treinamento nosso, ele está, digamos assim, feito uma programação enfática em cima do pessoal de operação, manutenção e compras, né? Realmente, a programação para 94 já está toda concluída. Para o pessoal de projeto, o módulo, nós achamos que o módulo já deve ser um módulo maior, porque para o projeto é necessário que haja divulgação das normas existentes sobre a matéria e de exemplos práticos de aplicação das mesmas. Então esse módulo já é um módulo mais específico e que vai necessitar de uma carga horária maior. Nós não temos esse módulo hoje definido, mas o DASO, pelo programa da SUSEMA, tem
um processo de treinamento que abrange essa divulgação de normas. A ideia é que este programa da SUSEMA continue, porém agora destinado ao pessoal da área de projeto. Esses treinamentos que nós estamos ministrando pelo nosso grupo, nós fazemos numa linguagem, numa abordagem direta ao pessoal da execução. Tá? Na parte de operadores, a ideia é dar uma noção do que vem a ser o assunto, a necessidade de certificação de conformidade e como um operador pode reconhecer no campo que o equipamento esteja em desacordo com a adequada instalação. Já para o pessoal de manutenção, a ênfase já é mais nos procedimentos para manutenção, vide a N2510. O pessoal de compras, a ênfase é dada na exigência de certificado de conformidade, junto com a apresentação da proposta. Nós dizemos que a certificação de conformidade é uma obrigação, segundo a portaria 164, detalhes de processos anteriormente que nós acompanhamos, que não havia apresentação da certificação de conformidade e o fornecedor ficava apresentando cartas e mais cartas do tipo, nós já fornecemos muito para a Petrobras e a Petrobras sempre comprou da gente, então nós começamos a fazer uma apresentação dizendo que isso agora não vale mais porque já existe uma legislação específica para o assunto. Nessa parte do projeto fica então mantido o curso do DASSO, ok? Esse grupo de trabalho tem dedicação exclusiva ao assunto? Não. Esse grupo de trabalho foi constituído baseado nos princípios do CCQ. Admissão voluntária e dedicação não exclusiva. Sim. Isso, provenitivas. Exato, essa parte de instalações provisórias tem um capítulo na N2510 alertando para isso. Essa parte de instalações, lá na nossa região, a característica da manutenção é que ela é realizada por uma plataforma específica para esse serviço, o chamado Flotel. Então o pessoal do Flotel esse ano está integrado nesse programa nosso de treinamento, todo o pessoal de manutenção embarcado. Através do treinamento desse pessoal nós vamos começar a fornecer todas as características necessárias para instalações de obra. Tem um exemplo até interessante que é a capa do livro O Petróleo é Nosso, da Maria Augusta Civilista Miranda, que mostra uma sonda de perfuração em terra e a iluminação sendo feita através daquelas luminárias com grade externa, mas penduradas num fio, como se fosse uma gambiarra, aquela gambiarra assim,